tema que a gente está trabalhando esse ano, né, sobre os desafios éticos aí contemporâneos à vida cristã, a gente entra num monte de área cinzenta, né? Às vezes tem coisa que Deus fala que é preto ou branco, é sim ou não, e tá fácil, né? Só que a gente está passando durante esse ano um monte de área cinzenta, e é um negócio muito complexo, às vezes, a gente definir, saber o que Deus espera da gente ou não, quais são os princípios que regem, né? Como a gente aplica a palavra de Deus diante dessas situações. E eu falo, estou com 3 anos aí de formado no seminário. A gente ganhou uma mala de ferramentas saindo do seminário, a gente aprendeu a usar elas mais ou menos, e agora a gente está tentando aplicar. E aí nisso eu fico com um pouco de medo, né? E aí o assunto de hoje, e também o de semana que vem, não é dos assuntos mais fáceis de se falar. Mas eu espero que Deus me dê tranquilidade e que a gente siga bem. Contanto que eu preferiria dizer que não vai ser nem exatamente uma aula, eu vou compartilhar um pouco das descobertas que eu fiz durante meu tempo de estudo, e a gente vai, então, crescendo junto, então, nesse assunto. Né? E aí, nas últimas semanas, né, a gente falando de vida, e aí a gente começou agora a migrar para falar a respeito da morte, né? Nessa transição a respeito de vida e morte quanto ao aborto. E agora a gente vai começar a direcionar mesmo para alguns aspectos aí éticos quanto à morte. E o assunto de hoje, né, e o de semana que vem, nós vamos falar de eutanásia hoje, e semana que vem nós vamos falar sobre suicídio. É super tranquilo, é leve o assunto. Né? Mas eu acho que para a gente que já compreende a vida cristã, já conhecemos a Cristo, já cremos no Deus soberano da forma como Ele é, né, principalmente esse aqui, eutanásia, eu acho que é um pouco mais simples da gente digerir e entender algumas coisas. Suicídio, a gente vai ter alguns questionamentos que a gente vai ter que lidar com o desapego, talvez, de obras, né, o apego à graça, né, o ranço, né, todo o pano de fundo católico que a gente tem na nossa cultura, para que a gente compreenda algumas questões a respeito do suicídio. Agora, quanto à eutanásia, eu, sinceramente, assim, eu leio bastante jornal, leio bastante notícia, eu não tenho muito ouvido falar sobre essas questões, principalmente no nosso contexto brasileiro. Né, não tenho ouvido muito a respeito desse assunto. Entretanto, ele vira e mexe, ele sempre aparece na mídia. Né, e, frequentemente, ele aparece fora. Né, no Brasil, nem tanto. É proibido por lei, pronto, acabou. Mas aí sempre tem os debates que às vezes surgem na sociedade, principalmente quando isso surge do lado de fora. E quando a gente está falando de eutanásia e com relação à morte e com relação à eutanásia, ele é um assunto complicadíssimo para responder algumas questões, seja você leigo, seja você médico, seja você um pastor, seja você um familiar, um conselheiro, seja lá quem for, um amigo, né? Mas a gente precisa responder algumas perguntas, às vezes Deus nos coloca diante desses desafios. Né? Quando desligar os aparelhos? Né? O que seria a definição de morte? Né? Quando será que a pessoa pode ser considerada morta? Né? Essa morreu. Né? Quando que a morte ocorre? Algumas perguntas, algumas questões bem complicadas. Eu não tenho resposta para algumas, tá? Eu não sou médico. Cadê o Dr. Álvaro? Não está aí hoje. O Andrei não veio. Não tem ninguém para me ajudar. Tem algum médico aí? Enfermeiro? Tem enfermeiro? William. O William, ele cuida do gelo. Para congelar, ele consegue. O William consegue congelar. Mas vamos lá, é um assunto complexo. E ele vai se tornando cada vez mais complexo conforme a tecnologia vai avançando, conforme a ciência vai avançando, essa decisão parece que vai ficando cada vez mais difícil. Né? Porque a gente vai tendo cada vez mais recursos. Né? E quando entender que, é a hora, está na mão de Deus. Basicamente, essa seria uma outra pergunta que nós faríamos. E, rapidamente, então, eu queria começar, e eu não vou me delongar muito, mas trazer só alguns princípios quanto a essa pergunta primeiro. O que é morte? O que é a morte? Né? E, para isso, eu queria primeiro
Deixa eu ver o tempo que nós temos aqui. Eu queria primeiro que você juntasse aí com a pessoa que está do seu lado, de novo. Pode ser com a pessoa que você orou, ou qualquer outra. Se quiser mudar, também muda. Tá bom? Rapidamente, eu quero que você me dê uma definição de morte. O que é morte? Simples assim. O que está na cabeça de vocês? Quando você pensar, alguém te pergunta, imagina o filhinho, chega, papai, o que é morte? O que você vai falar? Rapidinho, tá? Se precisar anotar, anota aí no celular. E aí vocês me falam depois. Morte. Me perguntou aqui, morte física? Estou falando morte. Morte física você já está ajudando a definir. Ou pelo menos uma das definições. Então, que já é difícil. Chegaram a uma conclusão aí? Conclusão não exatamente, né? Mas algum tipo de resposta aí. Quem quer compartilhar com a gente rapidinho? Vamos lá? Vamos voltar aqui rapidinho. Quem quer? Quem quer? Posso pedir? Hã? Alguém falou? Irmã Maria? Ah, tem a irmã Maria, enfermeira, né? Ela pode me ajudar nisso aí. Quem? Todo mundo com medo de falar. Tá. Bom, temos algumas sugestões aqui. Ausência de vida. Puxa, aí isso torna mais complexa essa resposta aí, hein? Muito bem. Pois é. Falência dos órgãos, né? Morte física. Morte física para um órgão e vai fazendo o efeito dominó, vão parando os outros órgãos. Isso. Então, acho que a melhor definição é a ausência de vida. Eu acho é uma boa definição, tem razão. Mas a ausência de vida vai além de morte física. Então, né? mas né? nós não pensamos aqui na morte espiritual, porque Sim, aí pensou mais na morte física. Isso. Mas a ausência de vida ela vai suprir as outras das outras áreas também, eu acho. Quer completar alguma coisa, irmã? Não? Isso, entendi. Mais alguém? Os jovens, o que é morte? Vocês estão jovens, mas pode acontecer com vocês a qualquer momento. Não é? E aí? Interrupção da vida. Interessante. Mais alguém? Odair? Fernanda? A voz bonita. Eu falo, é um timbre raro, é uma voz muito grave, mas aveludada. Eu acho assim. A gente definiu aqui que a morte é... Qual é a conclusão que a gente chegou mesmo? Separação, né, do corpo da alma. E morte espiritual é separação de Deus, né? Muito bem. Separação é uma boa definição para a morte. Só que lembrando que isso foi dito no sermão de domingo passado de manhã. Muito bem. Separação também, ausência de vida, separação. O que falou? Interrupção da vida. Interessante. Mais alguém? Que a morte espiritual acho que é um pouco mais claro para a gente, né? Que o Milton definiu aí. Já que estamos em vida. Uhum. Mas a morte física, definir a morte física, acho que vai depender em qual situação você se encontra, né? Se você é um médico, você define de uma maneira. Se você é um ente querido, você define de outra. Dependendo da sua... Como ente querido, talvez você
vai ter uma decisão ou outra. Por exemplo, a minha filha sofre um acidente e ela está lá numa situação terminal. Definir vida para mim é desligar tudo e deixar Deus agir? Ou não? Então, acho que é difícil definir, dependendo a gente vai tentar... da ótica que você está atuando para definir a vida, né? Ou a morte. Muito bem. Mais alguém? Tudo bem, vamos lá. Eu acho que talvez a gente saber já que o tema era eutanásia, né? Aí a gente já fica tendencioso a pensar em morte física, né? Mas para que a gente chegue a conclusões quanto se a prática da eutanásia ela realmente é válida ou não, se Deus permite ou não, a gente deve ir um pouquinho além da morte física, para compreender o conceito todo, entre aspas, né? Não todo, não vou esgotar, é bem complexo a morte, que nem definir vida pode ser relativamente complexo. A gente pode resumir em 2 palavras o vida, mas também pode resumir em morte, mas se você for aprofundar, você vai longe. Acredito que tenham livros e livros falando disso, né? Então a gente não vai conseguir fazer isso agora. Eu gostei das definições, muito bem pensado. Ausência de vida, e aí juntando com interrupção de vida, da vida, e junto com separação, é interessante. Eu tinha pensado, e vou compartilhar com os irmãos, que ela não é uma explicação exaustiva, já disse isso, tá? Mas veja, eu coloquei ali que morte é a punição pelo pecado. Simplesmente assim, tá? Quando a gente olha lá para Gênesis 2,17, Deus ele dá a instrução para que o homem não come lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando do fruto comer, certamente ele morreria. Né? E é uma figura de linguagem bem interessante ali, porque no hebraico é morrendo, morrerá. A ideia é tipo, você vai morrer mesmo. Não estou brincando, é sério o negócio. É uma grande ênfase que está dando ali. E aí é engraçado que o homem não conhece morte, né? Mas se Deus está colocando como punição pela desobediência, o negócio não deve ser bom. Né? E aí eu queria partir disso. Porque quando a gente tira o fator pecado de uma definição de morte, a gente pode cometer alguns equívocos. Né? E aí por isso que eu falo, a ausência de vida ela transcende aí, ela passa da questão só física. Né? Se a gente conseguir definir vida, que a vida é Jesus, por exemplo, que Jesus é a fonte de vida e assim, então a morte seria a ausência dela, né? Da vida. Muito interessante. E a separação. E aí a separação talvez tenha mais a ver com o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente pensa a respeito de morte, a gente pensando de morte aí partindo da punição pelo pecado, a gente geralmente fala a respeito de 3 aspectos da morte do homem segundo as Escrituras. O primeiro aspecto está lá em Efésios 2, que esse aqui é o que o William falou, que realmente ele é, para a gente que já conhece a Jesus, ele é mais simples da gente assimilar. Né? Versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí quando a gente vai lá para o 4:18, talvez ilustre melhor o que seria essa condição de estar morto em delitos e em pecados. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do coração. Eles estão separados de Deus. Né? Morte como separação. E Deus sendo a fonte de vida, ausência de vida. Né? E aí é a morte espiritual. Eu estava tentando pensar que a morte espiritual talvez tenha alguma espécie de hierarquia ali. Porque quando a gente for pensar em morte física, e quando a gente for falar da segunda morte ou da morte eterna, elas procedem dessa separação que o homem tem, então, de Deus. Deus sendo a fonte de vida, a partir do momento que o homem então se encontra desligado dela, é natural que ele morra. Né? E aí, então, ele estando separado de Deus, e a vida, a morte física não sendo o fim de todas as coisas, ele experimentará, então, da morte eterna, que seria a eternidade separado de Deus. Né? Então, eu pensaria como às vezes,
meio que esboçar. Tem as suas implicações. Eu ainda estou amadurecendo esse meu conceito ali. Não achei ninguém que fale disso também. Mas faz sentido, pensa. Você tem uma árvore, você tira aquele galho daquela árvore. Esse galho desligado da árvore, do tronco, o que vai acontecer com ele? Ele morre na hora? Ele fica já seco, tudo naquele momento? Não, ele vai morrendo aos poucos. Né? Ele vai secando aos poucos. É a mesma coisa com a gente. Né? Aí a gente entra, então, na morte física. A gente entra na morte física. Quando a gente vai lá para Gênesis 5... Eu coloquei certo agora, é 5 ou é 4? Deixa eu olhar aqui. Não, é o 5 mesmo. A partir do 1 a gente vai ver, né? Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e chamou o homem. E aí começa a genealogia. Aos 130 anos, versículo 3, 5:3, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhes o nome de Sete. Depois gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ele viveu ao todo 930 anos e morreu. Então aí é a morte física. Eu gosto muito da definição de morte física de um professor meu, que vocês conhecem, que a boa parte conhece, que é o Elder. Vou explicar um pouquinho, eu não quero tumultuar a aula, tá? Me entendam. Jesus é Deus, tudo bem? A gente parte desse princípio, Jesus é Deus, certo? A gente estava em crise, porque um professor falou que Deus morreu numa aula. E aí, caraca, mas como assim? Como é que Deus morreu? Aí, esse professor foi o André Gaffa, que vocês conhecem também. Aí, a gente foi almoçar com o Elder, a gente estava no primeiro ano ainda, né? E a gente... O professor lá falou que Deus morreu, como é que é isso, cara? Não sei o quê. Ele, calma aí, em que contexto que ele disse isso? Me fala um pouco, me explica. Aí a gente explicou. A gente estava aula, acho que de cristologia. Estava falando do sacrifício de Cristo, né? E aí, se Jesus é Deus, e Jesus morreu na cruz, então Deus morreu. Só que aí a gente estava meio que perdido num conceito dessa questão da morte física, nesses conceitos aqui. E quando a gente fala da morte de Cristo, foi uma morte física, e aí também a questão do peso da ira de Deus, né? Aí envolve um pouquinho a respeito da morte eterna. Mas aí ele colocou uma definição muito boa para a morte física. Morte física. A morte não significa a inexistência do ser, mas é a inoperância do material. Né? Quando a gente morre fisicamente, não significa que a gente deixou de existir. Não é a inexistência do ser. Mas é a inoperância do material, ou seja, o material ele simplesmente perde as suas funções. Ele fica inoperante e aí ele toma o rumo dele, que é virar pó. Tudo bem? Então essa seria a morte física. E aí quando a gente fala de morte eterna, lá em Apocalipse 20... Apocalipse 20, versículo 14... Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então aqui seria a decretação, né, ou a punição agora em estado consumado, daqueles que pecaram contra Deus e não foram então redimidos. Né? E aí então até fala que o próprio... Vou ver como é que fala a minha versão aqui. Acho isso bem interessante, mas o pastor Roni já falou disso numa aula no final de 2017, quando estava falando a respeito das coisas do porvir em verdades essenciais, né? Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, né? No lago de fogo. Ou tem algumas versões aí, acho que vai falar em vez de Hades, coloca o inferno, né? Interessante. Basicamente isso aqui é o estado definitivo, né? Nós pecamos, nós estamos separados de Deus, e aí então a punição, Deus não tolera o pecado, Ele é um Deus irado, então aqui é o derramar da ira de Deus por toda a eternidade agora, é a punição eterna. É interessante a gente pensar, quando pensa aqui na segunda morte, mas geralmente a gente fica com muito medo do lago de fogo quando pensa no inferno,
Né? Medo no sentido assim, nossa, deve ser terrível. Eu não tenho mais medo disso, afinal de contas eu não vou estar lá. Mas, cara, aí a gente pensa às vezes que o pior de uma pessoa ir para o inferno vai ser o lago de fogo. Mas o pior de estar no inferno é você não ter mais a provisão divina, né? Não ter Deus mais provendo recursos, a misericórdia dele sendo derramada sobre você e te dando condições para a vida. Mas já pensou sua vida sem Deus? A Bíblia fala que a gente só está vivo por causa das misericórdias dele. Né? E aí agora então Deus vira as costas, e aí agora é só ira. Cara, isso é muito pior do que o lago de fogo. Eu preferia estar dentro de um lago de fogo, mas com Deus. Da mesma forma como os amigos de Daniel estavam dentro da fornalha. Mas agora sem Deus, não é legal. Tá? Então, quando a gente está falando de morte, a gente não pode tirar o fator pecado. E lembrar que a morte ela é uma punição. Antes do pecado não existia morte. O homem não sabia o que era morte. Ele sabia, às vezes, é difícil de imaginar, né? O que ele conseguia imaginar com morte quando Deus falou, se você comer, você vai morrer. Né? Mas certamente ele entendia que aquilo ali era perigoso. Né? Era algo extremamente perigoso. Então a gente não pode tirar o fator pecado. E aí a gente tem essas 3 etapas, aí, esses três aspectos. Morte espiritual, separação de Deus. Certo? Morte física é o que a gente vê frequentemente quando a gente, infelizmente, acaba tendo que ir num cemitério e aí enterra um corpo. É quando o material ele se torna inoperante. Né? E aí a parte imaterial ela fica aguardando as próximas etapas da história. Ednei? Pastor, eu aprendi muita coisa errada no passado, né? Então tem mais um conceito que gostaria de saber se está certo ou não. Quando Jesus ali no jardim de Getsemane estava orando e ele suava gotas de sangue, eu aprendi que ele, com Deus, ele já sabia o que ele ia passar. Então seria a separação de Deus ali na cruz, porque Deus pegou e virou as costas para ele, porque via os nossos pecados sobre ele. Então, o que faz a separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Então, como por ser um Deus santo, e Deus teve prazer em moê-lo na cruz, ele virou as costas para Jesus ali. Então, significa a separação. Essa separação realmente aconteceu ali na cruz. Esse virar as costas para Jesus significa a separação entre Jesus e Deus, da Trindade, coisa que nunca aconteceu no passado. Esse conceito está correto? Eu diria, eu vou confirmar, tá bom? Vem a aula que vem. Mas, a princípio, como é que eu raciocinaria? Eu acredito que tem a ver. Porque quando a gente pensa na morte de Cristo, a morte eterna é o derramar da ira de Deus sobre o pecador, de estado definitivo. E aí, ali na cruz, é Deus moendo, derramando a ira dele pelo pecado, então, e aí depende da sua teologia, pelo pecado dos eleitos, daqueles que ele redimiria. Porque muitos pensam ali que ele estava suando gotas de sangue, né, que é um estado de um estresse assim total que a pessoa entra, né, por causa da cruz, mas na verdade não era, né? O mais forte é a separação de Deus, né? No momento do soar, o sangue eu acho que ainda não envolveria a morte de Cristo. Ele está agonizando ali pela questão do peso do pecado essa missão duríssima que ele vai ter que carregar sobre os ombros dele, que envolve a morte. Jesus ele sabia que envolveria a morte e o ser humano não foi feito para morrer. Pensando na humanidade de Jesus, em certo aspecto, eu acho que ele poderia não temer, mas ficar ali preocupado com o que estava para enfrentar, que era a morte, e aí vem também a questão por que ele iria morrer, que aí isso aqui é algo extremamente absurdo. E o pastor Patrick falou um negócio aqui que, cara, eu nunca tinha parado para pensar, até comecei a chorar ali, né? Talvez eu comece agora de novo. Mas ele fala, né, que o pastor Patrick falou, né, que Deus ele prometeu coisas para nós que ele não fez nem com o próprio Jesus. Né? Por exemplo, Deus prometeu que nunca iria nos abandonar. E aí, então, o que ele faz com Jesus? Tem noção do preço? É duríssimo, cara.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, pensando na questão de um conceito de morte, essa separação de Deus certamente está envolvida e é o que acontece com Jesus ali. Aconteceu ali na cruz, no momento na cruz. Foi na hora então da morte. Realmente morte física, e aí então a ira de Deus por conta do pecado da humanidade recaindo ali então sobre o nosso Senhor Jesus. Mas aí eu vou dar uma pesquisada melhor aí quanto à sua pergunta, mas eu acho que talvez eu tenha dado um direcionamento mais ou menos aí. Respondeu a dúvida ou ainda não? Mais ou menos? Depois nós conversamos. Só para trazer mais segurança também no que eu vou falar, tá? Vamos lá. Mais morte, o conceito de separação, ausência de vida, muito interessante, tá? Porque é justamente isso. Né? Deus sendo vida, se a gente peca e aí a gente não pode estar na presença dele, a ausência de vida, então, nos direciona à morte. Morte espiritual, primeiro, o rompimento. Né? Depois a morte física, um segundo rompimento, que é do imaterial com o material. E aí depois a morte eterna, que seria então a confirmação, o estado de confirmação dos pecadores, né, recebendo a sua justa retribuição. Certo? Mas guarda isso na cabeça. Nós temos essas três, no mínimo, nós temos essas três etapas, tá bom? Morte espiritual, morte física, e aí a segunda morte ou a morte eterna, tá bom? Tudo bem até aí? Então, quando a gente vai falar de eutanásia, a gente precisa ter isso na nossa mente. Essas três etapas, e que a morte, ela é a punição pelo pecado, é a punição do pecado, é a retribuição do pecado, tá bom? Tudo bem? Vamos seguir agora. O que significa eutanásia? A eutanásia é a junção de duas palavras gregas, e aí está ali eu e Thanatos, né, que aí seria o conceito de uma boa morte, uma morte fácil. Né? Isso que seria eutanásia. E aí uma definição, se eu não me engano, vai estar praticamente exatamente a do Wikipedia ali, tá? É o ato intencional de proporcionar a morte a alguém para alívio de sofrimento ou dor causado por uma doença incurável ou dolorosa. Então, você está vendo alguém sofrer, e o sofrimento é tão grande, que aí então você proporciona a morte àquela pessoa. É bem ameno esse termo, né? Proporcionar a morte, mas você mata aquela pessoa. Né? Ou você permite que ela então se suicide. Né? Ela tire a sua própria vida, ela tendo condições para isso. Isso é eutanásia, tá bom? Um exemplo para ilustrar, então, o que seria a eutanásia. Deixa eu achar aqui no meu papel. Mirna Lebov e George Deluri. Essa reportagem saiu no New York Times, já faz bastante anos atrás. Né, mas esses dois, a Mirna e o George, eles eram casados há 22 anos. A Mirna, ela sofria de esclerose múltipla, e então ela estava num estado de degeneração tão grande assim que as únicas coisas que ela conseguia fazer com independência e autonomia era lavar o rosto. Quando a comida estava cortadinha, ela conseguia comer, levar a comida até a boca. Ela conseguia fazer uma leve maquiagem, né? Sem muito nível de detalhe em seu rosto, e ela conseguia escovar os dentes. Basicamente isso que ela conseguia fazer. Era a autonomia e independência que ela conseguia com a vida dela. O tempo foi passando, a memória dela começou a falhar. E aí então ela chega para o seu marido e ela pergunta: meu amor, você me ajudaria a morrer? E aí então o que o George responde para ela? O George fala: claro que sim. Né? E eu fico muito admirado com a capacidade que você tem de lutar pela própria vida. Eu já teria desistido há muito tempo atrás. Né? Então aí ele fala assim: eu vou te ajudar a encerrar com a sua vida. Dia 4 de julho de 1995. Eles almoçam juntos. 4 de julho é o dia da independência, certo? É isso? Lá nos Estados Unidos é um dia de festa, comemoração. Parece que tradicionalmente ali eles comem frango, tomam vinho, uns lances assim, comemorando. Eles tomam o seu vinho, comem o frango assado.
Nisso, já tinha um plano que já estava sendo traçado há algumas semanas. Ela tomava um remédio. E aquele remédio, em altas doses, matava. O que eles começaram a fazer? Começou a racionar a dose daquele remédio para que tivesse uma quantidade razoável. Aí ele pega aquele remédio, ele dissolve ele em uma mistura líquida para se tornar aquilo bebível. Né? E aí, então, a Mirna, ela toma aquele líquido, eles dormem, e no outro dia ela acorda morta. Muito bem. Ela não acorda, ela morre. Muito bem. Eles acordam, né? Ele acorda com ela. Depende do ponto de vista. Ela aparece diante de Deus, né? Acordou lá na eternidade. Agora, a questão é como é que ela vai se encontrar com Deus, né? Tem esse lado. Foi uma boa saída? Não, não foi, né? Não acorda, não acorda, ela morreu. Certamente. É isso que a gente vai falar, talvez eu fale mais disso no suicídio. Né? A pergunta que eu coloquei lá no começo é: podemos tirar a vida de alguma pessoa? Né? Aí a gente vê que está sob o controle de Deus. Se a gente age para tirar a vida de alguma pessoa, se a pessoa morreu, é que Deus já tinha decretado que seria daquele jeito mesmo, que é o que aconteceu aqui então com a Mirna. Então já está respondido, vamos. Vamos embora. Sim. E aí, essa vai estar a questão dos conflitos éticos surgindo aí. Né? Ele falou que o George, então, agora ele se torna um assassino. Dependendo da lei do país, não. No nosso, seria. No nosso, acho que seria... Se eu não me engano, ele seria enquadrado em homicídio, se eu não me engano, nas pesquisas que eu fiz. E aí, o homicídio pode ser até 20 anos de prisão. Mas se essa morte ela demonstra alguma motivação piedosa, aí seria de, se não me engano, 3 a 6 anos. Mas daria uma penazinha razoável aí, algum tipo de restrição ele teria. Certamente. Diante da lei de Deus, ele acabou assassinando a sua esposa, né? Sim. Quer pegar o microfone aqui? Trabalhou muito tempo no Hospital de Câncer. E lá eles fazem muita eutanásia, os médicos. Aqueles pacientes que estão já em fase terminal, a família pede para fazer, assina um documento e os médicos põem uma medicação no soro e aquela pessoa morre. Agora, o pecado eu acho que não é da pessoa, o pecado é de quem pede. E da pessoa que fez também, ela está como cúmplice, eu acho, né? Mas eu vou falar um pouquinho desses casos de hospitais. Tem algumas situações... Eu vou chegar lá. No Hospital do Câncer, eles praticam muito a eutanásia. Está falando que no Hospital do Câncer pratica muita eutanásia. E eu vou falar... Daqui a pouco a gente vai passar por um slide que eu vou falar 4 conceitos, 4 aspectos que a gente tem a respeito de eutanásia. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Tá? E aí onde que essa prática estaria errado ou onde que ela pode às vezes não estar errado, tá bom? Eu vou chegar lá. Certo? Eutanásia é isso aí então, é quando você proporciona a morte então para uma pessoa. Né? Seja você sendo então a pessoa ativa ali em causar a morte, ou seja, você dando condições para que a pessoa, ela ativamente, então, ela tire a sua própria vida. Vamos lá. Isso aí é um debate muito antigo na história. Quando a gente olha para a Grécia, para a Roma Antiga, já tinha esse debate de eutanásia, tá bom? Não é algo novo, não é algo do nosso tempo. Nós temos aí os pitagóricos e os estoicos. Para mim, estoicos tinha acento, mas o meu computador corrigiu, tá? Então, se... Tem? Não tem mais, né? Eu sei que tem uns lances de tritongo, que não tem mais acento, tipo ideia, né? Mas esse aqui, o O com I, eu não me lembro. Mas corrigiu, normalmente ele corrige certo, né? Se estiver errado, me desculpem. Mas que é pitagóricos versus estoicos. Os pitagóricos, eles eram um grupo que eles... Eutanásia... De forma alguma, não podia de jeito nenhum, tinha que lutar pela vida. Mas agora nós tínhamos os estoicos, e os estoicos eles são conhecidos por não ter nenhum tipo de emoção,
né? Isso, a emoção seria uma demonstração de fraqueza do homem imperfeito, né? Essa era uma das características do estoico. Então, eles eram muito frios, eles tendiam a ser muito frios. E aí, então, eles realmente se direcionavam a defender aí, então, a eutanásia, tá? Platão, muito conhecido pelas suas ideias, e Aristóteles, eles também defendiam algum tipo de eutanásia, tá bom? Por exemplo, Platão, ele recomendava que quando você tivesse um filho deficiente, né, ou ele tivesse alguma deficiência física, o que você faria com esse seu filho? Você enterraria ele num lugar distante, escondido. É isso que você faria com uma pessoa deficiente, limitada. Aristóteles, ele defendia que nada imperfeito deveria fazer parte das cidades e estados. Né? Então, aí o que significa isso? Pessoas mutiladas ou com deformidades, elas deveriam ser também retiradas do convívio da cidade, da polis. Roma Antiga, eles defendiam o controle de natalidade. Cada família podia ter até uma certa quantidade de filhos. Né? E aí, passando disso, aborto. E aí, se a gente for, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho a respeito de algumas questões quanto à eutanásia, que a gente vai ver que tipo, o aborto ele seria uma espécie de eutanásia. Quando a gente for falar a respeito de qualidade de vida, sobre o valor da vida. Né? E aí, então, eles se identificam, eles se cruzam aí. Tá? Abandono de deficientes também era defendido em Roma também. Tá? Tem na construção de Roma, né, como república, chega um momento que a tal da plebe vai se revoltar contra a elite, porque eles não têm direito, aí não sei o quê. Aí vai ser criada a tal da lei das 12 tábuas. Eles não têm direito nenhum ali. Praticamente eles só ganham o direito que é ter um representante no meio de 300 senadores que tinha. Né? Fora os juízes, fora os censores. É a única coisa que a plebe consegue, mas nessas 12 tribos tem lá registrado, tá bom? Que qualquer deficiente ele deve ser abandonado, tá bom? Ele deve ser deixado de lado. Ele não deve participar, não deve fazer convívio da urbis, da cidade, tá bom? Mas ele também é um debate contemporâneo. Por que eutanásia também é um debate contemporâneo? Ele é um assunto midiático. Né? Vira e mexe você vê aí nas notícias internacionais, principalmente, a respeito de prática de eutanásia. Recentemente, eu não sei se pode ser classificado como eutanásia o que ela estava fazendo, mas aí comparando com o que a irmã Maria Langer estava falando ali para a gente, vocês lembram lá em Curitiba, o Hospital Evangélico de Curitiba, tinha uma moça lá, uma médica, a fim de abrir espaço na UTI, né, e reduzir custo, o que ela estava fazendo? Né, matando os pacientes, ou dando um jeito para que eles morressem, certo? Né, então, aí vira e mexe a gente vê alguma prática de eutanásia aí na mídia. E quando surge tipo esses exemplos, igual eu li aqui do George da Mirna, né, isso aqui toma página do jornal, página e página. E aí então a sociedade começa a debater um pouco a respeito desse assunto. Várias organizações defensoras, a gente tem essa Sociedade Inglesa da Eutanásia. São em inglês, tá? Aquelas siglas ali. Ela surge em 1935, basicamente para defender os direitos de uma boa morte. Tá? Tem a tal da Ergo, deixa eu ver se eu aqui achar. Organização, em português, tá? Organização de Pesquisas e Direcionamento sobre a Eutanásia. A gente tem essa aqui, se você pegar o nome dela em inglês, você consegue achar o site dela. Federação Mundial das Sociedades de Direitos à Morte. E aí você tem uma parte lá, associados, alguma coisa assim. E aí você vê lá todos os países que estão lá associados com a organização Federação Mundial de Sociedades de Direito à Morte. O Brasil não está nessa lista. Isso é bom, tá? Acho que da América do Sul, o único país que está nessa lista é a Colômbia, né, que faz parte dessa federação aí de... Como é que é? Federação Mundial da Sociedade de Direito à Morte. Tem uma tal de Hemlock Society, a Sociedade Cicuta. Cicuta é
a erva lá que fazem um veneno para o Sócrates tomar, né? Então aí Sócrates morre envenenado, que era usado também em casos de suicídio, né? E aí tem tinha também uma organização chamada aí Sociedade Cicuta, a fim de discutir a respeito de eutanásia, tá bom? E aí, vira e mexe, oh meu Deus, eu apertei algum botão errado aí, Zé, você vê, hein? Bota para frente, por favor. Aí. Não, é para trás mesmo, ali onde estava mesmo. Aí. E movimento político pró-eutanásia. Vira e mexe, sempre se levanta o debate político e aí tem defensores e opositores, seja lá qual for o tema. Por exemplo, o aborto, né, algo extremamente discutido hoje aí no meio político, né, se a gente libera ou não a prática do aborto. Isso aí já foi falado na aula anterior. Né, hoje, até onde eu sei, nas minhas pesquisas, não sei se os irmãos podem contribuir com alguma informação, eu não achei nenhum debate político hoje no Brasil a respeito de defesa da eutanásia, mas tem, mundão afora aí, os países da Europa, tem de monte. Ou seja, é questão de tempo para a gente voltar a falar disso em algum momento. Tinha um projeto, se eu não me engano, em 96, alguma coisa assim, mas depois nunca mais voltou. Tá? Mas é só questão de tempo. Uma hora esse assunto ele volta de novo e a gente vai ter que debater ele de novo na sociedade e aí a gente precisa se posicionar. Né? Como Deus vê a prática da eutanásia. E agora, vamos lá. Antes de ir para o intervalo, rapidamente, estou atrasado, vamos ver aqui as formas de eutanásia. A gente tem essas 4 formas. Eutanásia voluntária ativa, involuntária ativa, voluntária passiva, involuntária passiva. Vamos lá. Eutanásia voluntária ativa. Ela é praticada a pedido do paciente, ou seja, o paciente se voluntaria, né, de livre vontade que ele está pedindo isso, né, e ele pede para que o médico apresse, então, a sua morte. Certo? Aí o médico, por meio de um meio ativo, ou seja, ele não vai esperar a natureza fazer o papel dela, não, ele vai, por exemplo, aplicar uma injeção letal, certo? Isso aqui é uma eutanásia voluntária ativa. A pedido do paciente, então, o médico vai lá e mata a pessoa. Então, acaba com, tá, olha as aspas, estou fazendo aspas para o áudio, tá bom? Com o sofrimento da pessoa. Essa seria a intenção. Eutanásia involuntária ativa. Né, o médico ele vai tomar a iniciativa, então, de apressar essa morte. Seja o paciente tendo consciência ou não, o médico ele vai ativamente entrar na jogada então e apressar a morte. Provavelmente é o caso da mulher lá de Curitiba, doutora Virgínia, não sei das quantas, tá bom, lá do Hospital Evangélico de Curitiba, e a prática que a irmã Maria Langer colocou aí como possível, prática em hospitais de cânceres, né? Só uma questão ali na voluntária ativa. Eu falei do médico participar ativamente. Tem um debate, esse caso, família, amigo, parente, outras pessoas, além de um médico, poderia participar ativamente, então, da eutanásia, da morte daquela pessoa, tá bom? E aí a gente tem as passivas, voluntária passiva e involuntária passiva. Né, a voluntária passiva é quando o próprio paciente ele vai rejeitar o tratamento, muito provavelmente porque ele já percebeu e já recebeu informação que já não tem mais o que ser feito para aquela pessoa, né, para ela, no caso, na situação dela, o prognóstico não é bom. Né, ela vai vir à morte mesmo, e aí ela, por motivações diversas, né, simplesmente por entender que, então por que eu vou gastar recursos com isso, sendo que o meu final é a morte? Né, e às vezes o remédio ele não vai nem não faz sentido nenhum. Né, então aí o que é feito? Desliga os aparelhos, né, aquelas sondas nasogástricas, aparelhos de respiração, auxiliadores de respiração são desligados e aí então a natureza vai fazer o papel dela. O único auxílio médico que é dado aqui então é para que a pessoa morra com dignidade, é falado. Né, a ideia é o quê? É dar conselho, é você permitir que ela tenha algum tipo de conforto,
Então, algum tipo de analgésico, às vezes sendo algo muito dolorido. Dando qualquer tipo de cuidado, né? A questão do cuidado de limpeza, higiene. E aí, então, deixa a natureza fazer o papel dela. Certo? E aí, então, a gente tem a involuntária. O paciente não mostrou interesse e ele é incapaz de demonstrar esse interesse. Às vezes ele está em coma, estado vegetativo, um negócio... Eu não sei se morte cerebral entraria aqui, porque morte cerebral já seria considerada como morte na medicina. Mas é algo similar a isso. A pessoa não responde e o que é esperado dela é que ela vai morrer. Não adianta ficar colocando remédio, o aparelho ali. Né? Então, aí é a mesma coisa. Os aparelhos são desligados para deixar que a natureza faça, então, o papel dela. Esses dois últimos conceitos, a gente pensando em eutanásia. Sim, mas... Era isso que eu ia falar. Isso aqui no estado de São Paulo, então. Tá, eu procurei lei só do federal, tá? Mas eu não sabia dessa existência da lei. Mas eu vou falar aqui o que acontece. Essas duas últimas involuntárias, elas no conceito moderno de eutanásia não são mais consideradas como eutanásia. Né? Isso aqui eles vão se chamar de ortotanásia, que seria a morte correta, uma morte digna. Né? Quer falar? Foi opção dela. Foi opção dela. Tá falando da irmã Zoraide, então, mãe da irmã Sandra, quando estava internada, né? Aí ela fez a opção antes da internação, ela fez a opção por não haver ressuscitamento ou qualquer tentativa por compreender que Exatamente. Então, a gente tem uma lei estadual quanto à ortoeutanásia. A gente tem projetos de lei que estão tramitando, se eu não me engano, ainda não foi aprovado. Tinha um de 2009, um de 2011, tinha um de 2016 ou 2017. Eu não cheguei a conseguir ver quais são as condições desse projeto de lei aprovando ortoeutanásia. Basicamente, a gente vai conhecer isso como cuidados paliativos. Tá bom? O quadro da pessoa não tem mais o que fazer. O que a gente faz? Cuidados paliativos. Vamos permitir que ela tenha uma morte digna. Não vamos prolongar demais a vida dela, mas a gente também não vai encurtar, ela vai morrer no tempo dela. Né? E quando a gente fala de eutanásia, a gente tem um grande perigo aqui, porque vão ter gente que vai apoiar, não sou a favor, por outro lado, vai ter gente que vai ficar baseando em experiência, né, falando assim, mas teve uma pessoa que não, ela não optou pela eutanásia, ela resolveu passar por esse período de sofrimento, e aí Deus colocou um milagre. Mas o que Deus pensa a respeito da vida, de vida e morte? É isso que a gente vai falar um pouquinho também agora depois do intervalo. Tá bom? Não vamos nos basear em experiência, seja negativa ou positiva, mas é o que Deus espera, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Alô? Aí, foi. Obrigado, Johnny. Então, lembre, tá? Passe ali, marque o horário, reserve o horário para orar por missões. O tempo da vigília foi tão bom, passou rapidão, né? Vigília, às vezes, a gente fica com preguiça de vir, porque, às vezes, sei lá, a gente acha que é meio monótono, pode ser meio chato, mas foi tão bom, foi tão rápido. Se eu tivesse tempo, eu até falaria assim, podia ser mais. Vou falar brincando, né? Deixa eu fazer aquelas vigílias raiz, né? Sem horário, para acabar. A gente precisa orar mais, Em todos os sentidos, inclusive por missões. Meu pai pediu para anunciar que ali na livraria ali chegou o material devocional A Jornada. Tá? Quanto? 20 R$20, tá bom? Isso aqui é uma excelente ferramenta aí para você conseguir manter a sua disciplina aí de alimento diário, tá bom? Sua vida devocional, de ler a Bíblia, aprender um pouco mais a respeito de Deus todo dia. Tá? Isso aqui também, ótimo presente para se dar de Natal também. Isso aqui vai servir de um grande alimento também para sua família, para seus amigos,
certo? Vem uma canetinha aqui dentro. Se você for tentar comprar na internet, lá no site do Ministério, R$39. E aqui a gente está vendendo por 20, tá bom? Certo? Tá, então procura meu pai, tem alguns lá. Tem Bíblia também, chegou algumas Bíblias novas. Você pode estar comprando uma Bíblia nova aí também, seja para você ou para presente também. Tudo bem? Mais alguma coisa? Só? Show. Presente diário vai chegar semana que vem, tá bom? Quem gosta do presente diário chega semana que vem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só voltando aos conceitos de eutanásia. As passivas ali, então elas não são mais hoje consideradas como eutanásia, são consideradas como ortotanásia. A gente normalmente vai tratar isso como cuidados paliativos. Vou falar, em tese, a princípio, eu realmente acho que aqui a gente não teria muito problema, porque a pessoa não está morrendo antes nem depois, está morrendo no tempo que Deus determinou. É verificado que os remédios não tem mais nenhum aparelho, não tem remédios às vezes que vão facilitar ou ajudar ou conduzir, né? Muitas vezes os aparelhos, os remédios, eles só vão prolongar, né, ou piorar a qualidade de vida daquela pessoa. E então, simplesmente é optado por deixar Deus cumprir a vontade dele sobre aquela vida. Pode ser que aconteça um milagre, pode ser que Deus realmente a leve. Tá? Então, aí, nessas passivas, que hoje são chamadas de ortotanásia, isso aqui envolvem cuidados paliativos, para dar dignidade, conforto, enquanto a pessoa padece ali com a sua doença, com o seu sofrimento. Tudo bem? Não é, a ortotanásia, essas duas últimas, elas não são proibidas no Brasil. Inclusive, em São Paulo, então, a gente tem uma lei, né, que permite. Aí, no Brasil, então, ela não estava regulamentada a nível federal, né? Tinha esses projetos de lei, mas ainda tem algumas discussões de pormenores aí, tá, para ter sido aprovada. Certo? Só para deixar claro. Outra coisa, o Ednei tinha feito a pergunta aqui sobre a questão da morte de Jesus, no momento da separação, se ali houve uma morte espiritual de Jesus. Essa é a pergunta. E aí o Israel falou que num grupo pequeno já discutiram esse assunto com o pastor Roni, né? E aí a resposta é sim, ele morreu espiritualmente. Lembra, morte espiritual é separação, né? O que houve lá na cruz? Separação, certo? Então Jesus, ele morreu espiritualmente. Era a morte que a gente deveria morrer, é para isso. Ele morreu a morte para que a gente tivesse vida. Né? Então ele foi separado para que a gente deixasse de ser separado, para que a gente fosse reconciliado. É isso? É isso? Tudo bem. Eu vejo se eu formulo melhor embaso melhor essa resposta para ficar mais objetivo, tá bom? Semana que vem. Seguindo, justificativas. Rapidamente, antes da gente entrar no que Deus pensa a respeito da eutanásia. Uma das justificativas é independência e autonomia. Tá. Independência e autonomia. É a questão tipo assim, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo dela. É basicamente isso, esse é o argumento. Tudo bem? O segundo argumento é alívio de terríveis sofrimentos. Meu sofrimento é demais. Ninguém merece estar vivo para sofrer desse jeito. E aí você combina esses dois argumentos, certo? E aí você fala assim, a vida é minha, eu estou sofrendo demais, então eu tenho o direito de tirar minha própria vida ou de pedir que a minha vida seja encerrada. Esses são os dois principais argumentos que são usados quanto à eutanásia. Né? E aí, geralmente, quando a gente está falando de eutanásia, esses dois argumentos estão juntos, mas eles se separam nas discussões. Por quê? É a questão ali, essas duas justificativas, elas são usadas isoladamente ou em conjuntos, mas seja qual a justificativa escolhida, devido ao tom de subjetividade da questão aí, do que é sofrimento e a questão tipo, a vida é minha, eu faço o que eu quero, qual seria o limite empregado? Né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Tem pessoas que não estão passando por sofrimento, mas elas não encontram mais razão nenhuma para estar vivas. A vida sendo dela, por que elas não poderiam tirar a vida dela? Certo? É uma das implicações que a gente vai ter em cima desses argumentos. E aqui é uma falsa ilusão, tá bom?
é uma falsa ilusão, como se a gente tivesse controle sobre a nossa vida, início e fim. Tem algumas coisas que realmente a gente pode decidir, né? A tal da livre agência. Eu posso escolher o remédio, posso escolher o tipo de tratamento, se eu vou no médico agora, se eu vou daqui a um mês, certo? Mas quanto ao início da vida e fim da vida, é Deus que determina. Salmo 139, versículo 16, vai falar que antes de eu nascer, Deus já tinha todos os meus dias já escritos, determinados. Isso significa o início já estava determinado, mas também o seu fim. Tá, então é uma falsa ilusão se eu achar que eu tenho autonomia e independência com relação à minha vida. Eu posso decidir quanto a isso. A gente vai falar um pouco mais disso semana que vem, falando a respeito do suicídio, tá bom? Alívio sobre terríveis sofrimentos. Cada um sofre de um jeito, cada um sofre num nível, com coisas, às vezes um sofre mais uma dor de cabeça. Tem gente que sofre absurdamente com uma dor de cabeça, tem gente que tolera. Um exemplo. Né? Tem gente que ter visto o Flamengo ser campeão da Libertadores ontem foi um grande sofrimento. Né? Sofrimento é algo muito relativo. Né? Às vezes você não ter o sentido da vida, não ter mais motivo para estar vivo, é um grande sofrimento. Você não tem razão de existir. Você está sem esperança, é um sofrimento. O que é o sofrimento? Está entendendo o questionamento? Aí a gente vai abrir, qual é o limite, então, para a gente determinar a eutanásia? Né? Então, aí, eutanásia vai virar um negócio aberto para qualquer um, porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, e quem está sofrendo sou eu que sinto. Então, é um negócio muito subjetivo, não tem como a gente ter um critério objetivo para determinar uma eutanásia, caso a gente pudesse determinar. Então, esses dois argumentos, eles são meio furados. Um, porque a gente não tem essa independência, a gente não tem autonomia. Segundo, porque o sofrimento é subjetivo. E aí, filho, aí você abre a porteira e aí a gente entra numa grande desgraça, tá bom? Uma grande desvalorização da vida. Valor da vida. O humanismo, ele até reconhece que a vida, ela tem o seu valor. Só que o valor dela vai estar ligado com a qualidade que essa vida tem. Tá bom? Então, o valor da vida para o humanismo, ele é circunstancial. Depende da circunstância que a pessoa está vivendo. Então, assim, dependendo da qualidade de vida que aquela pessoa tem, então a gente pode determinar se aquela vida ela deve ser continuada ou ela deve ser ceifada. Tá? Dependendo da circunstância que ela está vivendo, a gente pode determinar realmente, essa vida aqui, ela é uma vida que vale a pena ser vivida, essa aqui não vale a pena ser vivida, então a gente encerra aquela vida. Vocês já ouviram esse argumento em algum lugar na história? Então, aí o pastor até usou na aula de aborto uma expressão lá, genocídio contemporâneo. Né? Mas teve um outro genocídio que o lema era esse, né? A vida que vale a pena ser vivida, que foi com Hitler. Né, a Alemanha nazista do Terceiro Reich. É isso? Reich? Né? Eles determinaram uma característica, alguns critérios, falou, essa vida que vale a pena ser vivida, essa aqui não. E aí então começou a eliminar um monte de gente e aconteceu esse desastre na humanidade. Né? Mas é esse o argumento, um dos argumentos aqui, com a questão do valor da vida, pensando no valor da vida, que defensores do aborto, defensores do eutanásia, às vezes da questão do suicídio, né, de ser uma opção, vai estar, então, se guiando. Né? O valor da vida está baseado numa circunstância, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o valor da vida ele é inerente ao fato que a vida é uma dádiva divina, é Deus que dá a vida. E o que dá valor a essa vida não é o momento que eu estou passando, mas o que dá valor à vida é o próprio Deus. Né? Quando a gente olha lá para Gênesis 1:26, a gente vai ver que Deus cria o homem. E somente depois que criar o homem é que Deus olha e vê que tudo era muito bom. Né? O ápice da criação foi o ser humano. Né? O homem foi criado, imagem, conforme a semelhança de Deus. Né? Então, o valor dele não está baseado na circunstância, no momento de vida que ele está tendo, mas está baseado na imagem de Deus, que está sendo refletida por meio do homem.
Né? Em Salmos 8, versículo 5, vai falar que o homem é a coroa da criação. Então, o homem, ele tem o valor intrínseco, né? O valor da vida é intrínseco à humanidade dele. Maria? E não morre. É assim que nem eu Ixi. conheço uma pessoa. Por que uma pessoa passa tanto? Por que uma pessoa 3 passa? anos na cama. Porque uma pessoa passa tanto tempo numa cama e não morre? E o filho dele pede, chega lá com ele e fala assim: ô pai, você ainda não morreu? E ele está num couro e o osso só cheio de escara. E já é uma pessoa com 84 anos e não morre. E chega, faz dó. Agora, aquela pessoa... Ele está todo aparelhado ou ele está... Não. Está em casa? Não. Está em casa e não tem aparelho nenhum. A única aparelho que tem é tomar alimentação por sonda. Tá. E sonda vesical. Só. Eu não sei a resposta para isso. Daí, mas eu diria... Eu falo, será que é para purificação dos pecados? Que ele disse que foi uma pessoa muito ruim, né? De maneira nenhuma. Ou porque, sei lá... Se for assim, filha, aí a gente vai... Mas Não é culpa do pecado dele exatamente. Assim, quando a gente for pensar em sofrimento, eu ia falar um pouquinho mais para frente disso. O sofrimento, a gente sempre tem que ter em mente que o sofrimento, ele é culpa do pecado. Em que sentido? Não do meu pecado, presta atenção, não do meu pecado necessariamente, mas culpa da maldição do pecado. A gente vive no mundo caído e aí então a gente sofre. É por isso que o Salmo 90 lá ensina-nos a contar nosso dia para que a gente alcance o coração sábio. É por que ele está falando isso? Porque antes, né, Moisés mostra ali, a vida ela passa voando, é rápida, é efêmera, e ela é cheia de sofrimento. Então o que acontece? O sofrimento, ele faz parte do mundo caído. O sofrimento, ele pode ser por conta do meu pecado? Pode. E que sentido? De más escolhas que a gente faz, e a gente vai sofrer as consequências dela, ou por questão de disciplina divina. São más escolhas, às vezes não trazem consequências ali imediatas, tipo de ficar doente, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, ser demitido. Às vezes você roubou na empresa, vai ser demitido, pronto, aí você vai começar a sofrer, foi por causa de uma má escolha sua. Mas, por outro lado, às vezes Deus ele pode usar, se valer do mal, né, se valer de uma tribulação, de algum tipo de sofrimento, justamente para te conduzir de volta para o caminho. Né, porque você estava se achando muito independente, aí Deus vai olhar para você e vai mostrar que você é nada. Né, e aí, então, você, nesse sofrimento, ele é pedagógico, ele te traz de volta. Né? Sofrimento, então a gente tem algum tipo de sofrimento que pode ser disciplina, mas ele não vai se purificar dos pecados dele. O único que purifica pecado é Jesus. Tá? A gente é salvo somente pela graça, é somente ele que purifica pecado. Eu não vou me purificar pecado por um mal que eu estou passando aqui. Ele pode até ser consequência de más escolhas minhas, de algum pecado meu. Mas ele não me purifica. Por que ele está nessa condição? Aí a gente não tem resposta. Mas certamente é porque, se Deus, antes da gente nascer, ele já determinou todos os nossos dias, ainda não é o dia dele morrer. Né? Não é o dia dele partir. Deus determinou que ele estivesse vivo ainda hoje, e nessa situação, infelizmente. Né? É triste, dolorido, mas certamente Deus tem bons propósitos para a vida dele, para a vida da família que está em volta, para todos nós. Ainda que a situação seja duríssima. Né? Mas Deus certamente tem bons propósitos com tudo isso. Tá? Então, quando a gente olha a questão de valor da vida, não está baseado numa circunstância. Não é porque eu estou acamado, cheio de escara, com sonda para me alimentar, significa que eu não valho mais nada, então minha vida deve ser ceifada. Por quê? Porque eu sou um ser humano ainda, eu sou a imagem de Deus. Ainda que eu esteja padecendo de sofrimento por conta desse mundo caído. Tá? Então o valor da vida não é determinado por isso, mas o valor da vida humana, tá? Humana, ela é determinada por sermos imagens de Deus. O valor da vida é determinado por aquele que dá a vida. O sofrimento, ele realmente não é algo desejável. Tá? E ele pode até mesmo realmente diminuir o desfrute que a gente poderia ter dessa vida, nos causando limitação e às vezes até
a gente reagindo mal, às vezes a gente não enxergando pela perspectiva da eternidade ficar só aqui. Né? Mas o próprio Paulo, lá em 2 Coríntios 1:8, ele vai falar, né, que ele passou por tribulações, que ele perdeu a esperança da vida. Né? Ou seja, ele estava achando que ele ia morrer. Né? Então, faz parte da vida. O próprio apóstolo Paulo passou. E faz parte que o sofrimento realmente, às vezes, nos deixa numa situação que às vezes pode ser que a gente até não deseje mais estar vivo. Né? Mas ainda assim, a gente nós nos mantemos vivos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um propósito para tudo isso. Como eu disse, né, Tiago 4:8 vai falar, né, da onde vem guerras, da onde vem tanta... da onde? É do nosso coração, é da nossa própria humanidade, é resultado do nosso pecado. Né? Mas outras vezes não. Às vezes esse sofrimento ele vem sobre nós, a gente pode investigar, tentar sondar o coração, mas a gente não consegue descobrir o porquê. É simplesmente a soberania, a mente insondável de Deus permitindo que aquilo ali aconteça por algum motivo, que ainda que a gente desconheça, ele tem um motivo. O microfone está onde? Paleia, por favor. Pastor, eu entendo que quando alguém está doente, o problema não é só com aquela pessoa. Envolve todos que estão em volta. Então, às vezes, a repreensão ou o aprendizado não é para aquela pessoa. Mas é para quem está em volta. Exatamente. Então, o aprendizado maior é para quem está ali do lado. Principalmente quando a pessoa está num estado, às vezes, que não tem reação vegetativa, às vezes, né? Não tem mais compreensão da realidade. Então, no caso que a irmã contou, né? Às vezes o problema não é com o pai dele. Mas o que acontece? Não queria julgar o caso do irmão. Não estou julgando, mas certamente contribui para isso. Até onde eu sei, ele não estava firme numa igreja mais, assim, sabe? Às vezes pode ser que Deus esteja permitindo algumas situações para trazer de volta. Né? Da mesma forma como eu tenho gente na minha família que eu sei que às vezes passa por uma outra tribulação, e uma das coisas que a gente olha como família, olhando para os nossos parentes, certamente isso aqui é Deus querendo tratar alguma coisa no coração deles ali. Posso complementar com um exemplo? Pode. Eu tinha um amigo que estava com câncer e na fase final que ele foi para o hospital, a glicemia dele chegou a 15. Isso daí a pessoa já perde os 15? Sentidos, não é, irmã? Então, o que acontece, ele ficou 3 dias com essa glicemia desse jeito, os médicos não entendiam como que ele estava lúcido, com câncer, não estava tomando medicação para dor, porque ele não estava sentindo dor, e ele não partia, né? A gente não conseguia entender. Então, eu conversei com a esposa dele, eram muito amigos, muito próximos, né? E a gente estava tentando entender por que ele não partia, né? Então, eu falei para ela, olha, ele aceitou Jesus, né? E, assim, aparentemente não tem um outro motivo, porque as coisas que ele mantinha para a vida dele, ele renegou, mas aceitou Jesus. Então, parece que está tudo certo dentro do limite, né, da situação. Então, vamos fazer o seguinte, a gente continua orando, e amanhã de manhã, na primeira visita, porque era UTI, você vai lá e pede perdão para ele. Quem sabe é isso que está faltando. Porque ele pode estar magoado com alguma coisa que você não fez que ele queria que você fizesse. A gente não sabe, porque ele também não estava falando. Ele entendia tudo, ele estava completamente lúcido, mas não conseguia falar. No dia seguinte, ela chegou lá e pediu perdão, fez uma oração com ele, e outra pessoa orou. Naquele momento, ele partiu. Então, assim, a gente acredita que estava faltando isso. E então, parece que Deus permitiu que esse tempo... Então, porque ele precisava ainda, digamos, limpar o coração dessa mágoa. Foi uma oportunidade que ele teve.
Então, por isso que eu sempre acho que não é só o doente que tem o problema, né? Quem está em volta. Tem que pensar e refletir no assunto. Quem está em volta, às vezes tem coisa para tratar, mas sofre junto também, né? Não é só todo mundo está sendo tratado junto. Isso é uma experiência, ajuda a gente, às vezes, criar, na hora de pensar e avaliar o porquê, e ter algumas alternativas, mas a gente nunca vai saber, né? Pode ser que não seja o caso de um do outro, né? E aí o que a gente tem que fazer é confiar que Deus está no controle, Ele é soberano e, como eu disse, Ele tem bons propósitos para a nossa vida, sendo Ele agradáveis ou não para a gente, mas são bons propósitos, né? Seguindo, para a gente encerrar, senão eu não vou conseguir. A questão do valor da vida, o sofrimento ele faz parte dele. Quando a gente olha lá para Tiago, a gente olha para 1 Coríntios 3, a gente vai olhar para Romanos, a gente vai ver que o sofrimento faz parte, né? E, na verdade, né, Tiago 1, tem de motivo passar por diversas provações, né, porque na provação da vossa fé é produzida perseverança. Né? Então, essas tribulações Deus usa justamente para que o nosso caráter seja moldado, então, à imagem de Cristo. Né? E aí surge um paradoxo. Né? A gente pode, então, como conhecendo a Cristo, sabendo o Deus que nós temos, se alegrar, na verdade, nas provações. E em vez da provação, do sofrimento diminuir qualidade de vida, na verdade, aumentaria até a qualidade de vida. Né? É um paradoxo. Não faz sentido, mas é. Né? Parece que uma contrapõe a outra, mas essas duas verdades estão juntas. É sofrimento, mas ela acrescenta na nossa qualidade, na nossa qualidade de vida. Outra coisa é direito de procurar felicidade, direito de se obter felicidade. A gente nunca pode confundir isso. Tá? A gente tem direito de procurar felicidade. A gente deve procurar ser feliz. E a gente sabe que a felicidade a gente só encontra em Cristo. É a primeira pergunta do Catecismo Westminster. Né? Qual é o sentido da vida? Por que eu vivo? Não lembro qual é a pergunta agora exatamente, me esqueci, mas a resposta é que eu devo viver para a glória de Deus e para desfrutar dele por toda a eternidade. Né? Então, o desfrutar, né, de Deus é onde a gente encontra, então, essa felicidade, aquele anseio que a gente tem por ser feliz. E a gente só vai encontrar satisfação em Deus. Então, eu posso e devo procurar felicidade. Isso seria um sinônimo da busca pelo próprio Deus. Né? Mas eu não tenho direito de obter felicidade. Né? Eu decreto que eu vou ser feliz. Não. Né? Isso aqui é uma prerrogativa de Deus. Somente Deus pode dar ou não dar felicidade conforme os bons propósitos dele. Tá? Então a gente não pode confundir isso. Rapidamente, o problema da eutanásia é que quando a gente considera a morte, a gente tem uma visão equivocada de morte. Tá? As pessoas pensam que morte vai ser uma libertação do sofrimento. Mas lembra os conceitos de morte que a gente viu lá no começo? Então a gente precisa ter em mente, a morte ela é algo não natural. Ela é comum, mas não é natural, não deveria acontecer. A gente foi feito para viver para sempre. Tá? Mas aí o homem peca e ele sofre a condenação de morte, tá bom? É fruto do pecado. Né? Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5:12. Foi por conta de Adão, então veio a maldição do pecado. A morte dos justos, ou seja, daqueles que creem em Cristo, já desfrutam da justiça de Cristo sobre si, né? Ainda que, como diz o Salmo 116:15, seja preciosa aos olhos de Deus, ela jamais é incentivada, tá bom? Tipo, já que é preciosa, então eu vou tirar minha vida, Deus vai ficar feliz. Não é isso. Né? Não é nesse sentido. Tá? Também não há qualquer tipo de aprovação. Tipo, o fulano ali está sofrendo a morte do justo, dos santos, né? Como diz o versículo 15:16 ali. Ela é preciosa, então vamos tirar a vida dele, já que é tipo sofrimento, assim, não. Ela não é aprovada jamais, é Deus que determina o fim da vida. Tá? E a morte dos ímpios, longe de ser uma libertação do sofrimento, na verdade ela é o início. Né? Ela é o início de sofrimento maior e eterno.
Tá? Porque, como diz Hebreus 9:27, né, cabe ao homem morrer uma só vez e então ser julgado. E aí o outro versículo, 10:31, né, que é horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Certo? Tudo bem? Então, as pessoas que às vezes vão defender a morte como uma liberdade do sofrimento, elas esquecem dessas importantes coisas aí, tá bom? E aí, para a gente encerrar, então, pontos importantes para a gente considerar, para a gente lembrar. Gênesis 1, 20, 25, a gente vê o homem sendo formado, né? E ali sendo, então, o ápice da criação. Né? E só a partir de quando o homem é formado, o homem e a mulher, é que Deus, então, ele olha toda a criação, ele fala que ficou muito bom. Tá? E então Deus, ele se satisfaz na sua criação. A vida, ela é uma dádiva de Deus. A vida, ela é um presente de Deus. Né? Especialmente, a vida é especialmente preciosa no sentido de que nós somos imagem de Deus. Tá bom? Eu comi uma palavra ali. A morte não é o fim, não é a solução, mas é resultado do pecado. Tá? A morte, ela não é o fim de todas as coisas. Então, você encerrar uma vida por causa de um sofrimento agora, né, não significa que acabou, tem algo depois. Né? E aí, então, a gente tem todas as consequências de uma decisão mal tomada. Tá? A morte, ela é a recompensa do pecado. Né? O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O homem, ele é um ser limitado. Né? Provérbios 16:9 vai falar que o homem faz seus planos, mas é Deus que dirige os seus passos. A gente não sabe do nosso futuro. A gente não sabe o porquê que Deus está causando, às vezes, aquele sofrimento, está permitindo que você esteja naquela situação, ou um parente, um amigo, um conhecido. Né? Como o exemplo que a irmã Maria Langer ali colocou. Então, a gente não sabe, a gente é limitado. Né? E isso não deveria ser algo para desespero, para ficar ansioso, mas para que a gente se dobre diante do Deus que sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e que a gente dependa dele. Né? Quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Deus. Tá? Esse tem que ser o pensamento da nossa cabeça. E por fim, então, para a gente encerrar o assunto, copiando aí o que o pastor Roni, acho que colocou, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo slide dele na aula passada. Tá bom? É prerrogativa exclusiva de Deus, como Criador soberano, tanto conceder como tirar a vida de um homem. Né? E aí os versículos de Deuteronômio 32, 39. (32, 39). Vejam agora, eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, ninguém é capaz de se livrar da minha mão. E aí o versículo de Jó. Jó 1, 21. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? É Deus que dá a vida é um dom de Deus. E quem também tira a vida também é Deus. Salmo 139, 16. Né? Antes mesmo de eu nascer, de eu ter os meus dias, Deus já tinha determinado todos eles. Certo? Então, quanto à prática de eutanásia, nós jamais apoiaríamos, tá bom? Agora, quanto à questão da ortotanásia, é algo extremamente complexo também. Tá bom? A gente enfrentando situações do tipo, é muita oração para saber tomar decisões, por exemplo, às vezes de recusar um tratamento como a irmã Zoraide fez, né? Mas certamente ninguém, como o pastor Adulai estava falando, ninguém morre, tipo, vai para missões, eles têm medo de morrer, né? Ele fala, ninguém morre de véspera, né? Mas também ninguém morre atrasado, né? Todo mundo morre no tempo determinado. Tá?
Então, a gente, como sociedade, parte da sociedade, pessoas que amam a Deus, nós sempre defendemos a vida. E quando a gente pensa na questão do sofrimento, uma coisa para a gente guardar na nossa cabeça, então, e encerrarmos. Tá? A Bíblia, ela jamais vai ensinar a gente a minimizar sofrimentos. A instrução da Bíblia vai sempre ser na direção de maximizar cuidados. Tá? O sofrimento faz parte da vida. E a gente tem que aprender a lidar com eles. É o mundo que a gente está. Mas a gente, como povo de Deus, como igreja, né, como pessoas que amam a Deus, a gente maximiza cuidados ao ponto de aliviar a carga que o nosso irmão está carregando. Né? Carregar os fardos pesados uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo? É a lei de Cristo, isso mesmo. Tá? Então, o sofrimento faz parte. O que a gente faz com uma pessoa que está acamada? A gente cuida, a gente ama. Tá bom? A gente preserva a vida. Enquanto tiver chance de lutar pela vida, a gente luta pela vida. Né? Se for da vontade de Deus que aquela vida seja encerrada, é decisão dele, a gente se submete e certamente ele faz as coisas muito melhor do que a gente. Os planos dele são muito melhores que o nosso. Tá bom? Vamos encerrar então. Semana que vem, então a gente vai falar a respeito do suicídio. Esse para mim é um pouquinho mais tenebroso, porque está sendo mais discutido na sociedade. Né? A gente tem até o Setembro Amarelo aí. Então, recentemente a gente estava falando disso, está sendo falado nas escolas, está sendo falado dentro das igrejas, né? Na televisão, nas novelas, nos programas de televisão. Então, é um assunto bem pertinente também para o nosso momento hoje, tá bom?